obrigada, Senhor, porque podemos nos reunir como irmãos para aprender um pouco mais da Tua palavra, para estudar e para conhecê-lo melhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que nós possamos honrar o Teu nome a cada dia e em tudo que fizermos, Senhor. Que nós procuremos Te conhecer melhor e saber melhor o que o Senhor espera de nós. Que o Senhor use o Teu servo, Marcelo, que o Senhor fale conosco através dele, Pai. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o conduza, que o Senhor o use, ó Pai, realmente neste dia. Obrigada por tudo, obrigada por este domingo. Peço ser com o pastor mais à noite que nos trará a palavra, que o Senhor também o use, que o Senhor fale através dele, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que aqui está, a cada família. Que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor. Amém. É em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Amém. Vamos falar sobre o conhecimento de Deus. É possível ao homem, então, conhecer a Deus? O homem pode conhecer a Deus? Sim, dentro que Deus revelou, e aí, no mês de Josué dessa aula, também vou falar um pouco aqui, que tem duas revelações de Deus, é isso? A revelação especial e a geral. Exato. Então, o homem pode conhecer, como a Patrícia falou, a Deus, através do que Deus se revela a ele. Mas tem coisas então que nós podemos falar que nós não conhecemos de Deus. Nós não podemos sondar a infinitude de Deus. Tem coisas que nós não compreendemos de Deus. Até mesmo acho que até teve uma polêmica aí em relação a uma música que fala se a gente pode conhecer a Deus ou não, né? Eu não conheço muito nessa música. Mas eu acho que ali também, no caso, eu acho que o autor também foi um pouco infeliz, mas talvez ele está tentando falar dessa infinidade de Deus, né? Do que a gente não pode saber dele. Vou dar aqui um exemplo. Então vamos abrir lá Isaías 40, 12 ao 18. Isaías 40, 12 ao 18. Então pode ler um versículo, que está um pouquinho. Já pode ler. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um eco o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem enviou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem tomou ele conselho para que pudesse a refeição? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pico de carne de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo Líbano basta para queimar, nem os animais em um local. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um barco. Com quem compareis a Deus? Ou com outros sentimentos, compareis com ele? Com quem a gente pode comparar a Deus? É impossível ao homem entender a plenitude dele, as profundezas infinitas do ser dele. Ele fala, como é que ele criou as coisas? Quem foi o seu conselheiro? Ele instruiu Deus que as coisas deveriam ser dessa forma. Que deveria ter céu, que deveria ter espaço, que deveria ter pessoas para adorar nele. Mas ele faz tudo pelo conselho da sua vontade, e tudo é perfeito, certo? Mas como é que a gente explica isso? Tem coisa que a gente não consegue explicar em relação a isso. Mas em relação a um texto desse, que é uma revelação dele, como que a gente então se comporta? Adoro ele. Senhor, o Senhor é grandioso. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor
mostra a sublime soberania dele sobre tudo. Nós, como povo dele, em relação a isso, nós não deveríamos ficar questionando, mas como Deus? Como a gente estuda Deus nessas infinitudes? Não sei. Deus não fala pra gente. Mas isso aqui ele mostra o poder dele. Então eu me derramo, eu descanso. Eu posso pegar alguma situação difícil da minha vida e saber, Senhor, Pai, o Senhor, quem te deu conselho para criar todas as coisas? O Senhor governa sobre tudo. Então eu adoro e eu descanso. A Bíblia também fala também, por outro lado, que nós devemos conhecê-lo. Está lá em João 17:3. Então, só para deixar claro o que eu quero dizer para vocês, é que nós não podemos sondar a profundeza das infinitudes divinas. Isso nós não podemos fazer. Não, você não. Qualquer um, menos você. Me colocou no meu lugar, de ó, é até aqui. Certo, exato. A gente vai até onde a Bíblia vai. Então, assim, desse texto, talvez em algum sentido eu possa pensar, não, mas como que ele fez isso? Vamos investigar, vamos ver se ele como fosse um sapo. Não sei. Mas eu adoro por quem ele é. Pelo poder dele. Eu posso descansar nisso. Quando estiver passando por algum problema na minha vida, Senhor, o Senhor criou todas as coisas. Eu sou considerado como o Senhor um pingo d'água. Não sou nada. Eles identificam aí alguns questionamentos que não vão nos levar à santidade, né, ou à aproximação de Deus. Mas por outro lado também fala que nós devemos conhecê-lo. Em que sentido? Vamos lá, João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, por um lado, Deus não nos revela alguma coisa, mas por outro, Ele quer que nós o conheçamos. Por que será? Porque talvez o que mais importa para Ele é o que a Bíblia conta sobre Ele. Apresentar Ele e apresenta salvação. Isso basta para nós. Mostra o amor dele. Então nós temos que conhecê-lo sim. Mas não no sentido de procurar entender como é que ele faz todas as coisas acontecerem. Isso não nos foi revelado. Mas a conhecer a Jesus Cristo, sim. Ele mostra através da palavra dele que ele, sim, manda o seu Filho e morre pelos nossos pecados e nos traz relacionamento com ele. Então isso é importante para nós conhecermos. Então, só colocando aqui mais ou menos sobre o conhecimento de Deus. Então, aqui o homem, não sei se eu vou conseguir explicar direito. Vamos ver. Então, o homem, ele tem dois tipos de conhecimento. O conhecimento inato e o conhecimento adquirido. O conhecimento inato é como se fosse algo que já parte do homem. Ele já tivesse um conhecimento que vem dele. Mas como? O homem tem um conhecimento que já vem dele a partir de Deus, do seu nascimento? Não. O conhecimento inato seria deixa eu só escrever aqui para vocês. Seria
a possibilidade só coloquei aqui para quem está anotando, a possibilidade de poder conhecer a Deus. Então isso vai se desenvolver, mas não é o homem que conhece a Deus, ele não nasce com isso, mas existe uma possibilidade sim dele poder conhecer a Deus. E o adquirido, aí a palavra já diz, né? Ele vai adquirir conhecimento. E através do quê? Ele vai conhecer Deus aqui, tá? Do estudo. Aqui é a revelação, tá? Através do estudo da revelação de Deus. Então, o inato, a possibilidade nasce com o homem, pode se desenvolver nele como uma necessidade de conhecer a Deus, mas o conhecimento que nós temos de Deus, ele é adquirido conforme o estudo da revelação de Deus. Tá? Essa parte ficou mais clara? Então, o conhecimento que o homem tem de Deus. O pastor pode falar qualquer coisa também, se tiver muito falar. Eu entendo que ele nasce assim, não nasce com o homem. Não, então, mas não nasce tipo, no sentido dele. Eu já nasci com conhecimento de Deus. Mas sim com uma possibilidade que possa se desenvolver de uma necessidade por Deus. Só para ilustrar, bem simples. É como uma criança. A criança não nasce sabendo que aquela mulher é a mãe dele. Não nasce. Na verdade, ela conhece, por causa da voz, do cheiro, como é o contato que vai dar a ela o conhecimento da mãe. Tá? Então, o que o Marcelo está colocando é justamente isso. O homem não nasce com isso. Ele vai desenvolver na medida em que ele tem esse contato com Deus. À medida que ele tem o contato com a revelação de Deus, então aí ele desenvolve. Mas não que ele já nasce com conhecimento de Deus, né? Por isso que aí, até mesmo o livro está um pouco confuso. Eu li isso daí várias vezes. Eu não estava conseguindo entender o que ele estava querendo dizer. Eu olhei em outros livros também. Mas assim, é no sentido de possibilidade, né? Não nasce comigo, mas nasce uma possibilidade de poder conhecer a Deus, desenvolver isso lá na frente. Então, vou pegar aqui exatamente o que a Paty estava falando, sobre colocar Deus como objeto de estudo, né? Então, peraí. Eu conheço a Deus através da revelação. Então, o meu conhecimento adquirido, o que eu sei de Deus, que nós podemos falar com as pessoas de Deus, é em relação à revelação dele. Então, é por isso que eu adquiro esse conhecimento. Mas, o conhecimento de Deus é Deus que dá ao homem. Então, assim, o conhecimento que nós podemos ter de Deus não é como nós pegarmos assim, qualquer área de pesquisa. A gente pega um objeto, se debruça sobre ele e fala, nós vamos estudar isso. Vamos estudar psicologia. Vamos estudar paixão. Isso é importante porque, principalmente, quando você anda, quanto mais você anda entre pessoas que se julgam donos do saber, as pessoas vão tentar pegar você, vão tentar te pegar por conta disso, porque você, hoje em dia, parece querer ter a resposta sobre tudo. A gente tem vergonha, muitas vezes, de dizer, eu não sei. Ou simplesmente a vergonha de dizer, não posso, não sei porque Deus não me revelou sobre isso. Tem muita gente que tem uma resposta até petulante, colocar assim, não, mas como você não sabe? Não sei. E Deus não sabe. Mas eu acho que uma distinção clara, é algo que surge espontaneamente. Sim. Mas que não tem uma certa profundidade. E o adquirido é algo não espontâneo, é algo que vem de Deus, vem da sua revelação. Exato. Então, assim, aqui ficou claro, está meio confuso? Primeiro seria mais uma questão de possibilidade. Tá. Que eu coloquei possibilidade porque, como posso dizer, ele pode sim conhecer a Deus, vai ser desenvolvido, como você falou. Tentei colocar de uma forma que fosse um pouco claro, mas o que você falou está certo, é o que está no nosso livro. E aqui o estudo da revelação, no sentido de, então, eu busco, eu pesquiso, e isso através da revelação, e eu adquiro mais conhecimento. Esse conhecimento nosso,
já não nasce com inclinação para adorar a Deus? Porque Deus nos criou para... Então, aí sim, aí esse inato seria, assim que eu falei, assim, dessa possibilidade de assim, necessidade. Eu preciso dessa necessidade, mas eu tenho a possibilidade de conhecer a Deus. Porque a gente já nasceu inclinado para adorar a Deus. Sim, mas eu não conheço a Deus, assim, pelo meu nascimento, né? Não tem como eu conhecer a Deus. Eu nasci conhecendo a Deus. Isso, assim, isso que vem de nós. Formal, né? Mas, Isso. assim, Esse negócio que você falou tá certo, assim, no sentido de, tipo, eu me inclino porque eu necessito conhecer algo. Então, é por isso que eu coloquei uma possibilidade, eu posso desenvolver isso. Eu entendi. Então, na verdade, eu acho que é uma potência, né? Uma necessidade mesmo. Sim, o Fábio colocou também, acho que eu vou trocar essa palavra, coloquei possibilidade. Mas é mais no sentido, tipo, eu posso conhecer a Deus, isso vem comigo. Mas não eu conheço a Deus, eu não nasci com o conhecimento de Deus, eu só posso adquirir, de acordo com o conhecimento adquirido, que é por meio do estudo da revelação de Deus. Então eu busco conhecimento, aí eu tenho conhecimento de Deus. É mais na linha de Deus ter nos escolhido já antes da fundação do mundo e a gente estudar Deus de uma forma. Quem foi escolhido estudar Deus de uma forma, ele se revela para nós, e o outro que não... Sim, vai por outro caminho, né? Vai só estudar, mas não vai ter tudo aquilo que Deus... E vai buscar em outra coisa, né? A necessidade... O autor parece estar querendo esclarecer, ou começa a esclarecer uma dúvida que seria: então o homem já nasce conhecendo a Deus? Não. Tem como. Não. Só que fica dando uma enrolada nisso. Muito filosófico. Mas, então, o estudo de todas as outras ciências, nós nos sentamos sobre o objeto, nós vamos adquirir conhecimento sobre ele. Mas e de Deus? Não dá para fazer isso. A gente só sabe de Deus o que Ele fala para nós. Então, assim, você vai estudar assim, qualquer outra ciência, psicologia, então você vai estudar psicologia, você vai aprender psicologia, você vai estudar pedagogia, você vai aprender pedagogia. Mas sobre teologia não vai funcionar. Porque o que nós estudamos, o que nós sabemos da teologia, só pode ser por obra de Deus mesmo, do Espírito Santo. Porque a gente conhece filósofos, pessoas que não temem ao Senhor, e conhecem muito bem, até historicamente, passagens da Bíblia. Até mesmo para poder falar quais livros foram escritos primeiro. Né? Tem um filósofo. A grande questão é que o conhecimento de Deus, ele não é algo racionalista. Sim. Entende? É uma ciência. Não dá para estudar. Não. Você estuda, mas não como eu vou degustar dele e vou aprender dele. Mas não é um aspecto racionalista, ou seja, puramente racional. O conhecimento de Deus é algo experimental. Entende? Esse é o meu ponto. Sim, exato. Então, qualquer ciência, você caminha pelo aspecto racional. Mas o conhecimento de Deus não. É algo experimental. Você só conhece mais a Deus, você experimenta de Deus, sabe quem Ele é, se relaciona. É por isso que é Ele que revela a nós, aí através da revelação eu busco, e aí eu conheço mais, eu me relaciono com Ele. Certo? Assim, diferente, então, assim, eu pegar uma coisa, eu vou aprender sobre Deus, vou estudar Deus. Não tenho caminho com Ele, eu não vou entender, eu não vou saber. Até mesmo alguns filósofos conhecem, eles sabem as ordens dos livros. Esse livro aqui foi escrito primeiro, Paulo escreveu primeiro, ele veio antes dos evangelhos. Pode ser historicamente, mas isso mudou a vida dele. Não leva a arrependimento. Assim, não me aproxima mais de Deus saber disso. Relacionalismo. Nem ela me conhece. Deixa ela. Sim, sim. Então, assim, você tem um conhecimento de Deus. É mais ou
É a mesma coisa de não conhecê-lo. É a mesma coisa de não conhecê-lo. Mas vai ser só para condenação mesmo, no caso. Não consegue assim, saber de Deus, não me leva a ter um relacionamento com Ele. Se eu não me relaciono com Ele, eu continuo no meu estado de pecado. Se eu continuo no meu estado de pecado, eu continuo morto. Então, eu estou morto. Eu falo de Deus, mas não sei quem Ele é. Então, nós só podemos conhecer a Deus por meio da revelação. E aí, a pergunta inicial, né? E quais são então as revelações que Deus nos dá? O que Deus deixa a gente saber dele? Duas, né? Vocês falaram, a revelação geral e a revelação especial. Então, queria ler com vocês Mateus 5, 43 a 48. Vamos falar da revelação geral. Então, eu preciso conhecer a Deus. Eu tenho conhecimento aqui. Então, eu vou adquirir conhecimento de Deus. Como? Através da revelação dele. Como ele se revela? Revelação geral, revelação especial. Eu posso entender, então, sobre a revelação geral dele. Mateus 5, 43 ao 48. Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Essa é a marca do século, que recompensa deles. Não fazem o que Deus também mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Sedes vós, pois, perfeitos, porque é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, Jesus está dando uma lição de como nós devemos amar o próximo. E aí você vê que o último versículo ele fala: sejam vós perfeitos, assim como perfeitos é o vosso Pai Celeste. Então a gente tem que ser comparado com Deus, né? Em relação a perdoar o próximo. E o que Deus faz? Faz nascer o sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Os injustos são inimigos de Deus? Sim, são inimigos de Deus. E nós, a criatura é inimiga de Deus? É. Então, assim, por quê? Porque pecou, porque desobedeceu a Ele. E o que Ele faz com elas? Enquanto nós estamos aqui? Ele dá o quê? O que está no versículo? Faz nascer o sol. Sustenta essas pessoas. Exato, Fabrício. Então, ele fala: se eu estou tratando assim esses que são meus inimigos, tratai assim também os inimigos de vocês. Com amor, com misericórdia. Então, uma lição muito boa aqui nesse versículo. E o nascer o sol sobre maus e bons faz parte da revelação geral de Deus. Deus se revela através da criação dele. Então, ele se revela para aqueles que têm a Bíblia e para aqueles que não têm a Bíblia. A gente não está o sol aqui? Nós estamos aqui na igreja, mas tem gente que está se ímpio, cai fora. E aí, não está estudando do sol também? E Deus dá o sol, dá a chuva. Quando as pessoas saem de casa e vão para a escola, vão para o seu trabalho, está debaixo do que Deus criou, sendo maus ou bons. Então, essa lição de amor ao próximo, até se eu estiver errado, entendi dessa maneira, tipo, Deus sendo, Ele pede para nós sermos perfeitos, como Ele, e Ele mostra o que Ele faz aqui, claro. É claro que depois vai ter a ira de Deus, onde as pessoas vão ver eternamente. Mas enquanto aqui, Ele se revela numa revelação geral, cuidando deles, dando sol e chuva, mesmo eles sendo injustos. Exato. Aí ele fala: sejam perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito também. Então, nós temos que perdoar os outros, mesmo você considerando ele inimigo. Porque ele faz isso. Tem que se revela a eles.
Muito exato. É graciosa para essas pessoas. Então, essa revelação geral de Deus é dirigida de modo geral a toda criatura inteligente. E, portanto, é acessível a todos os homens. A chuva, o sol, é acessível a todos os homens. Isso é muito comum, por exemplo, um momento em que você tenta colocar isso muitas vezes em xeque, quando você passa por alguma provação, você é uma pessoa querida, passa por alguma provação, em que a tua vontade, no fundo, é desejar o pior possível para a pessoa que fez isso. Quando alguém te machuca, quando alguém te fere, te trai, o teu desejo, basicamente, é o oposto disso. O teu desejo é, Senhor, enfia um raio na cabeça dessa pessoa. Desce fogo do céu. Desce fogo e queima lentamente. Imagina. Ele vai te perdoar, ele vai te perdoar. Ainda bem que ele não nos escuta. Aí a lição então que Jesus está dando é... Imagina se uma coisa pior. Legal. Então essa lição então que Jesus está dando de perdão é essa, né? Deus tem os seus inimigos, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Então, você também tem os seus inimigos. Seja o vosso perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então, em relação ao amor ao próximo, eu peguei esse versículo para mostrar a revelação geral de Deus em relação à criatura. Então, também tem Salmos, né? Que é muito famoso, Salmo 19, 1, 3. Que expressa essa revelação geral de Deus. Eu queria que alguém abrisse em Salmo e queria que alguém abrisse em 1 Romanos 19, 20. Então, Salmo 19, 1 a 3 e Romanos, alguém, outra pessoa, Romanos 1, 19 a 20. E aí mostra. Isso, 1 a 3. É bem conhecido nosso, só para estar exemplificando essa revelação geral de Deus. Já pode ler. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Nós desfrutamos de todas essas coisas? É o quê? Isso seria o quê então? Revelação geral de Deus. Deus está revelando, nós precisamos do sol. Nós precisamos de todas as coisas. E Deus sabe disso. E Ele criou para nós, para cuidar de nós. Então Ele se revela através das coisas da natureza. E aí Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele está falando que os homens são indesculpáveis por não reconhecer a Deus, porque não reconhecem a Deus nas coisas que foram criadas. Não, Deus está se revelando ao homem. É claro que aqui não com a palavra especial, não com a revelação especial, mas por não reconhecerem Deus se revelando. Ele se revela através dessas coisas. Ele está mostrando o cuidado dele, a providência dele. Ele é provedor. Quando então nós pensarmos em revelação geral, é criação, provisão de Deus. Deus provê, está provendo para os homens, para a criatura. E os homens não o reconhecem. Não reconhece que Ele criou as coisas. Então, por isso eles são indesculpáveis. Paulo está falando isso. E sobre a revelação especial de Deus. Então, a revelação especial geral, né? Então, a revelação especial de Deus seria, então, para um grupo especial de pessoas.
grupo especial de pecadores, a quem Deus quer salvar, a quem Deus quer revelar a salvação por meio de Jesus Cristo. Não são para todas as criaturas. É por isso que então seria especial. Ah, mas Deus é injusto? Não. Deus é justo porque Ele manda todos nós para o inferno. Por isso que Ele é justo. A alma que pecar, essa morrerá. Mas por que para uns e para outros não? Aprove a Deus. Marcelo, só um comentário. Com relação a essa palavra especial, às vezes a gente acha que especial parece que é melhor que os outros. Sim. E a palavra especial tem o mesmo sentido específico. Né? Então, às vezes, para a gente não confundir, achar que as pessoas que são especiais porque são melhores. Sim, não, sim. São pessoas específicas que Ele escolheu. Né? Sim, porque se nós nos colocarmos nas mesmas condições dele, o que nós merecemos? A morte. Então, se aprove a Deus você revelar uma revelação especial para que uns conheçam a salvação, aprove a Deus. Deus não é injusto por causa disso. Ele é justo. É por isso que Ele nos manda para o inferno. Ele é justo. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Na verdade, isso que o José falou é interessante. Eu até acrescentaria mais um pouco. Na verdade, o alvo da coisa não está nas pessoas que recebem. Está na revelação. É a revelação que é especial. Não as pessoas que Sim. recebem a revelação. Nós somos tão pecadores quanto qualquer um. Eu acho que esse é o ponto. Exato, isso mesmo. Somos nas mesmas condições. Então, por isso que não dá para falar, mais uma vez repetindo. Então Deus está sendo injusto. Não está sendo injusto. Ele está sendo, pelo contrário, está sendo justo por deixar morrer aqueles que pecaram. Pela revelação especial que não tem a ver com as pessoas especiais. Então, essa revelação especial, Deus então vai se revelar com a sua palavra. E sabe que essa palavra é importante? Vamos lá, 1 Samuel 3, 1 a 7. Vou pegar uns textos um pouco longos, né, pessoal? Mas legal que vocês entendam. 1 Samuel 3, 1 a 7. Então, Deus se revela através da revelação, faz revelação geral, através das coisas criadas, Ele provê, Ele sustenta todas as suas criaturas, mas Ele quer se relacionar pessoalmente com você. Ele quer que você saiba que Ele te ama. Ele quer que você saiba que você é pecador. Ele quer que você saiba que Ele te salvou. Isso não está na criação, né? Então Ele se revela através da sua palavra. Pode ler, alguém. 1 Samuel 3, 1 a 7. Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. E sucedeu naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram a escurecer, e não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou. Foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel reconheceu o Senhor, eu não conheci o Senhor, e ainda não me tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então ele não tinha conhecido a Deus, por quê?
Então, lembra que eu falei? Como é que a gente tem o conhecimento adquirido de Deus? Ele se revela assim através da revelação geral dele. Isso é providência dele. Mas se nós não tivermos contato com a palavra dele, é impossível conhecê-lo. Impossível conhecer a Deus. Versículo 1, ele começa respondendo: o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. E aí depois do versículo 7 fala: porque ele não conhecia o Senhor. Por quê? Porque a palavra era rara. Não vai conhecer a Deus se não tem a palavra de Deus. E hoje nós temos a palavra de Deus. Deus se revela a nós através dela. Ele quer que nós o conheçamos através dela. Através dela, Ele mostra a nossa pequenez. Nós somos miseráveis. Nós merecemos a morte eterna. Que Ele vem, Ele paga o preço pelos nossos pecados. E nós devemos andar em obediência. E o que a gente faz? Despreza a palavra. Mas nós desprezamos a palavra. Quando nós não queremos buscar ao Senhor, como se a gente fala assim: tudo bem, Deus não é importante para mim. Se o modo de eu conhecer Ele é Ele se revelando, Ele se revela, eu desprezo, então, a palavra, então Deus não é importante para mim. Mas eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Eu preciso saber como Ele quer que eu viva. Se Ele morreu por mim, se eu sou uma nova criatura, como é que eu vou aprender a viver em santidade? Ele mostra, Ele se revela, revelação especial. Então vamos ler lá. Alguém abre Efésios 14, 17. E alguém em Salmos 119, 9 e 11. Então, Efésios 5, 14 a 17, primeiro irmão. E depois Salmo 119, 9 a 11. Olha o que diz: desperta, ó tu que dores, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vejo prudentemente como andais, não como neve, e sim como sábios. Lembre-se sempre que os dias são maus, porque que não são mais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Então a gente precisa mudar de vida. A gente precisa descobrir qual é essa vontade de Deus. É a vontade de Deus, assim, de coisas que nós, assim, que vai acontecer 10 minutos. Daqui a 10 minutos eu não sei. Deus não revelou. O que vai acontecer quando eu for para minha casa? Não sei. Mas essa vontade é em relação a preceito de Deus. Essa eu preciso saber. Não ali como nécio, se como sábio. Inimigo tem porque os dias são maus. Aí por essa razão você deve fazer revelação especial. Vai compreender qual é a vontade do Senhor. E como é que eu vou compreender a vontade do Senhor se eu desprezo a revelação especial dele? Se eu não leio. Eu sei que a nossa vida é um pouco corrida, mas ela deve começar em Deus. Eu sei que a gente trabalha longe, às vezes pegar 2 condução. E que horas que eu vou ler a Bíblia? Eu não sei. Mas esse deve ser o princípio do seu dia. Começar o dia. Ou, de repente, você vai orar à noite. Eu não sei como você organiza o seu tempo. Mas não dá para conhecer a Deus, obedecer a Deus, se nós não conhecemos a sua vontade. Procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Deus quer que a gente saiba qual é essa vontade. Essa vontade no sentido de preceito. Então não tem como nós crescermos espiritualmente sem ouvir a palavra dele. Assim como Samuel, que não conhecia. Por quê? Porque a palavra era rara. Precisamos ter relacionamento com Deus. É isso que Ele espera de nós. E o outro versículo, que é Salmo 119, 9 a 11. Um dos versículos eu acho que eu mais gosto na Bíblia. Assim, acho que é o primeiro que eu aprendi. É difícil praticar, mas é o que a gente tem que seguir. Alguém pode ler? Que maneira poderá o jovem guardar todo o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração, temos que
que não me deixe fugir aos teus mandamentos. Guarde no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A gente quer obedecer a Deus? Eu sei que a gente quer. Às vezes a gente falha, a gente erra, a gente cai nos mesmos pecados. A gente fala de novo. Guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Para mim, guardar no coração, eu preciso meditar nela. Eu preciso ler. Eu preciso colocar ela como prioridade na minha vida. Independente de como é a minha rotina. Tudo começa em Deus. Se a gente não ler a palavra de Deus, dificilmente a gente vai se comportar bem no trânsito. Dificilmente a gente vai se comportar bem quando for levar o filho lá na escola. De repente já começa uma discussão com a professora. Pastor, tem uma palavra na quarta-feira, Marcelo, que quando se abre morte, no alvo de morte, a gente volta a orar. Dificilmente a gente vai. Sim. Mas, então, e como é que a gente pode conseguir esse arrependimento? Davi, quando você começou a falar, eu comecei a lembrar de Davi, no Salmo 51. Um pecado ruim, horrível, pedir perdão. Sim. Exato. Então nós somos filhos de Deus, Deus nos ama, Ele se revela a nós, revelação geral, revelação especial. Eu preciso responder a Ele. E eu respondo como? Obediência. Como é que eu vou obedecer algo que eu não conheço? Às vezes a gente até conhece, mas eu falo no sentido não tipo de conhecer a Bíblia, a gente até sabe, alguns também sabem coisas teológicas, mas quanto isso vale para a minha prática? Quanto eu aplico isso na minha vida, no meu dia a dia? Então, por exemplo, eu estou dando aula aqui, mas o que serve dar aula aqui e viver no mundo de uma maneira que não agrada ao Senhor? Tem que ter prática. Fala, meu querido. Marcelo, pelo que eu estou acompanhando isso aqui, entendeu uma coisa. O Samuel praticamente servia ao Senhor e ao mesmo tempo não a conhecia. Você acha que ele... Pode falar. Você acha que no meio da gente aqui na nossa igreja tem pessoas como Samuel? Então, essa história de Samuel, né? Ela começa no capítulo 1, 2, e começa a falar que Hófni e Finés, que eram filhos do sacerdote Eli, estavam ali numa uma religião onde tinha bastante religiosidade, mas viviam longe de Deus. Essa é uma história. E por quê? Muita religiosidade e pouco de Deus. Pouco de Deus porque não tinha a palavra de Deus, né? Então, eu sei, se alguém vive assim, eu acho que a gente tem que procurar sempre... Não, se a gente falar para analisar e pesquisar e ir bem a profundo, que Samuel foi feito por Ana. A Ana era estéril. Ela fez um voto com Deus, certo? E Deus abençoou com Samuel e ela cumpriu a palavra que ia entregar Samuel. Então, do tempo que Samuel serve e não conhecia Deus, é questão de a gente analisar isso um pouco mais. E Deus aí, através de Samuel, né, ele seria tipo boca do Senhor, né, seria um profeta. Então Deus ama, a história é, Deus ama tanto o povo dele, que estava longe dele, por mais que tivesse religiosidade, que ele ia levantar um profeta para começar a proferir a palavra dele. Aí seria Samuel, né? Ele não conhecia por conta da palavra de Deus, né? Que as visões eram raras, Deus não estava se manifestando. Mas Deus queria sim ter um relacionamento com o povo. Ele usar a palavra, e a palavra é vir por meio de Samuel. Então, quanto assim, se a gente pensar dessa maneira, peraí, então será que eu não estou vivendo certo? Exatamente isso mesmo. Mas aí, tem a palavra especial de Deus, Deus se revela. Buscar uma palavra. Então Deus amava tanto o povo dele que ele não queria que o povo vivesse longe dele. Ele foi levantar Samuel para ser boca dele, né? Ele ia ser um profeta que queria proclamar a palavra de Deus.
Porque esse é o caminho. É olhar para o outro com igualdade. Eu obedeço a Deus e não. Nossa. Você está jogando um fardo nele e Deus tirou. Você está culpando ele nos pecados e Deus tirou. Deus pagou o preço. Nós estávamos lendo hoje de manhã aquela parábola de Mateus 18, que fala sobre o credor, né? Que o rei ele vai acertar a conta com os seus credores. E aí tinha um que devia 10 mil talentos. 10 mil talentos é uma dívida muito grande, ele não podia pagar. E aí ele vai lá e perdoa então a dívida. Então está tudo certo, a dívida está perdoada. Esse mesmo sai, encontra o seu conservo, que está devendo apenas 100 denários, e ele sufoca, ele fala, paga o que me deve. Quando nós fazemos isso, é exatamente isso que nós estamos fazendo com o próximo. Então nós não temos como pagar uma dívida muito grande, que seria os 10 mil talentos, que seria atrás de pagar conta dos nossos pecados. Deus perdoa, e aí tem alguém que nos deve apenas 100 talentos, e nós não perdoamos. E aí depois no último versículo ele fala, se vocês não perdoarem, então pouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Porque é não entender o que Deus fez por nós. É desprezar, porque assim, se você tem uma grande dívida, até usei esse exemplo de manhã, se você tem uma grande dívida, vamos supor que você está devendo, vai tipo uns 100 mil reais. Você fala, nossa, não tem como pagar esses 100 mil reais. Aí eu chego e falo assim, Fábio, aqui eu tenho aqui o cheque, vou te dar 100 mil reais. Eu falo, nossa, Marcelo, obrigado. Assim, você vai ficar grato? E se você vê um irmão seu passando uma necessidade, de repente ele não tem 50 reais, mas você tem, o que você vai fazer? Você vai se colocar no lugar dele. Você vai falar, qual 50 reais eu tenho? Porque eu sou grato pelo que o Marcelo fez comigo, ele pagou minha dívida. Então quando nós, às vezes colocando uma culpa no outro irmão, a gente não está reconhecendo a nossa grande culpa. Aí exortar, né? Melhor, né? Você aprende a ser igreja, né? Olha para a cabeça que é Cristo e aí se ajuda, né? Então, assim, na revelação de Deus também, Deus ele expõe alguma coisa sobre o seu ser, né? Então, lá em João 4, 24, Jesus estava conversando com a mulher samaritana e ele fala, assim, a Bíblia não tem questão de definir Deus, né? Mas ele coloca aqui que Deus é Espírito. Então Deus se mostra como Espírito, mas não simplesmente um Espírito, mas um Espírito moral, que tem, assim, se relaciona com o outro, com o próximo. Então nós temos que enxergar Deus como sendo um Espírito. E aí, assim, você já viu que às vezes as pessoas, até uma vez estava numa igreja, tipo, o pastor corrigiu uma música, eu achei muito interessante. Que ele fala, Senhor, te quero, eu ouvi tua voz, a tua face eu quero ver. Aí ele parou e aí ele falou, gente, é errado nós cantarmos dessa forma. Porque Deus não se mostra sendo a face dele. Ele se mostra através, assim, o único que ele mostra é Jesus. Até mesmo quando Jesus está com Filipe, ele fala assim, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
Ele fala, Felipe, olha para mim. Então, às vezes, algumas coisas que nós cantamos com relação ao ser de Deus, que Deus não revelou ser, seria uma forma até errada. Por mais que ali, eu acho que o autor não quis dizer isso também, eu acho que no momento de adoração ele quis, sei lá, eu acho que às vezes expressar a adoração dele a Deus e talvez falar, eu quero ouvir tua face, Senhor, mas Deus não se apresenta. Na verdade, dessas correções, elas têm a ver com essa poesia, né? Sim. Tentar entender qual é a intenção das pessoas. Porque a gente não sabe o que a pessoa está tendo ali no momento que ela está escrevendo a música, né? Então está difícil de julgar. Mas que Deus se apresenta a nós como Espírito, e aí somente é representado por Jesus, isso é uma verdade bíblica. Né? Então só um cuidado também se a pessoa está compondo. Né? Então Deus também ele é infinito e ele é perfeito. Então ele é imperfeito em todas as suas coisas. Tem até um salmo que diz, Senhor, como é o Senhor que se encurva para ver o que acontece no céu e na terra? Quem é como Deus? Deus que se preocupa conosco. Às vezes você está sentindo aquela angústia, aquele problema. Deus se inclina para ver o que acontece sobre os céus e na terra. Isso é porque Ele se preocupa conosco. Esse nosso conhecimento dele, esse desejo de poder buscá-lo, desse conhecimento adquirido, nós temos que ter em nós. Eu quero conhecer a Deus. Eu não quero pesquisar Deus. Ele não é um objeto de estudo, mas Deus se revelou a mim. Então Ele me dá um conhecimento. Então, se Ele me deu, eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo para quê? Para poder obedecê-lo, para poder viver uma vida que agrade a Ele. Então, esse nosso conhecimento de Deus serve para isso, para se aproximar de Deus, para ter um relacionamento com Ele. Sim, eu estou aqui. É como você fala, eu estou aqui. Isso, eu estou aqui. E eu estou em todos os lugares. E aí, às vezes, a gente também, quando a gente não confia em Deus, é como você. Eu não confio, porque eu não sei. Mas às vezes a gente até conhece, a gente já vem desesperado. Imagina ele que não sabe que Deus. Eu fiquei pensando assim, né? Eu imaginei que não sabe que Deus é onipresente, coitado. Ele acha que Deus fala lá pra cá. E eu não, eu sei que Deus vai lá e aqui. Então, é isso mesmo. Então, assim, o que eu quero que nós pensássemos é: Deus nos ama, nós podemos conhecê-lo, nós temos o conhecimento inato de Deus, que é uma possibilidade, ou como vocês colocaram, alguma coisa que pode se desenvolver, uma necessidade, mas isso não nasce em nós. Nós podemos ter o conhecimento de Deus em relação à revelação dele, do que nós podemos adquirir dele, pelo estudo da própria revelação dele, revelação especial, nós podemos conhecer ele. Então, qual que é o intuito de tudo isso de conhecer a Deus? Viver para Ele. Agora eu vivo para Ele. Eu respondo a essa revelação dele. Ele se revela a mim e eu dou respostas a Ele. Eu obedeço o caminho, então para aquilo que Ele quer, eu faço. Não sei se você vai citar esse versículo, mas o versículo fala sobre essa questão que você estava trabalhando de intimidade e conhecimento, é no Salmo 25:14, né? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, né? Trabalham juntos em questão de intimidade com Deus
termo científico. É o estudo de relacionamento. Então a gente vai estudar, mas o estudar a teologia é para se aproximar mais de Deus. Não pode ser mero conhecimento. Por isso, quando você entra no seu quarto, está com a porta fechada, você imagina que você não sabe nada de língua grega, hebraica, como é que você não fala com você?